E aí, pessoal, tudo bem? Aqui Daniel Herculano, do podcast Se Vira nos 30 Mais. Lembrando que eu não sou filósofo, não sou psicanalista, eu só tô aqui pra gente fazer uma reflexão de coisas que eu penso aí no dia a dia. Bom, pra quem ainda não me segue, segue aqui o nosso QR Code do nosso TikTok e do nosso Instagram. Segue lá, comenta os episódios, dê sugestões de temas. Eu adoro isso porque a gente consegue aprofundar um pouquinho os nossos temas de discussão. E do que a gente vai falar hoje? E se um pequeno gesto mudasse toda a sua história? E se aquele sim tivesse sido um não? Se você tivesse escolhido outro curso, outra cidade ou até outra pessoa? Bom, eu terminei de ler o livro Os Nomes, da Florence Knapp. E eu tô com essa sensação de que a nossa vida, ela pode ser uma sucessão de bifurcação silenciosa. O que esse livro da Florence, ele traz pra gente? Por que ele chama Os Nomes? Ele conta a história de Cora, que é casada com um marido que é abusivo, então ela sofre violência doméstica, que se chama Gordon. Ela tem uma filhinha pequena que se chama Maya e ela acabou de ter um filho mais novo do casal, que se chama, é aí que tá o problema. O começo da história mostra as possibilidades de nome que essa criança vai ter. O marido dela, que é o abusivo, ele quer que o filho tenha o mesmo nome dele, Gordon. A filha dela, Maya, quer que o irmãozinho dela se chama Beer. E a Cora, a mãe, quer que a criança se chama Julian. E aí, a partir daí que a história se desenvolve, como se ela estivesse escolhendo cada um dos nomes, traçasse destinos diferentes, tanto para o bebê, quanto para toda a família. Então, esse livro ele fala sobre como o passado influencia o presente, sobre como pequenas decisões podem moldar a nossa história, fala sobre violência doméstica, sobre identidade e, acima de tudo, ele fala sobre possibilidade. E eu quero conversar justamente sobre isso, sobre destino, sobre pequenas escolhas e as consequências que a gente só entende depois. Bom, vamos falar um pouquinho sobre destino. No livro, a gente percebe como um encontro, um relacionamento, uma decisão aparentemente pequena, como escolher o nome do filho, pode alterar completamente a trajetória de uma vida e de uma família toda. Vocês acreditam no destino? Ou será que a gente só romantiza as consequências? Muitos filósofos discutem isso. Para os estoicos, por exemplo, existe uma ordem maior. Para Sartre, somos condenados à liberdade. Já para a psicologia moderna, nossas escolhas elas são moldadas por traumas, contextos e padrões inconscientes. E talvez a questão não seja se existe ou não o destino, mas o quanto que a gente participa dele. Vamos falar sobre microescolhas que viram macro consequências. E eu acho que a vida adulta é cheia disso. Não só são as grandes decisões que importam. Eu acho que é a mensagem que você responde, o limite que você não coloca, a conversa que você evita, o relacionamento que você insiste, o silêncio que você mantém. No livro, a violência que Gordon faz com Cora, ela não começa no grito, ela começa no controle sutil, na desvalorização quase que invisível, e assim é na vida real também. Pequenas concessões podem virar prisões. Eu já falei algumas vezes pra vocês, sou de São Paulo, mas moro em Salvador por conta que me casei e vim pra cá. Penso muito nessa questão do destino. Eu nunca imaginei na minha vida que eu iria me mudar pra cá. Eu nunca nem conhecia Salvador antes. E eu conheci o meu marido através de uma amiga minha que era residente junto comigo lá em São Paulo e ela era baiana. E um dia ela postou uma foto de nós dois. E aí, meu marido viu, comentou com ela que tinha gostado e me adicionou no Instagram e aí a gente começou a conversar. Então, o poder que uma foto, e se ela não tivesse postado essa foto, ou se ele não tivesse visto essa foto, ou se de repente eu não tivesse dado aquele plantão com ela naquele dia, né? Foi durante um plantão isso. Ou se eu passei em outros lugares para fazer residência, se eu tivesse ido para uma outra universidade, ou ela também. Então, como que pequenos gestos, como micro escolhas, eles podem trazer macro consequências para nossa vida. Bom, outra coisa também que eu fiquei pensando é como o passado pode interferir e definir o presente e o futuro. Uma das coisas que esse livro deixa bem forte é justamente isso, essa percepção de como o passado continua vivo. Então, traumas moldam, nomes carregam histórias, escolhas dos pais que atravessam gerações. Então, o Gordon, né, que é o pai dele também chamava Gordon, também era um cara abusivo, tá? Mas existe uma diferença entre a gente ser marcado pelo nosso passado e a gente ser determinado pelo nosso passado. Você pode até ter sido atravessado por uma história difícil, mas você também pode escrever o seu próximo capítulo. O próprio filho, quando eles escolhem o nome Gordon, a história mostra que a criança ela começa a repetir os padrões do pai e do avô, de ser agressivo, dominador,
chega num determinado momento que isso começa a fazer mal para ele. E ele mesmo escolhe mudar. Não vou dar aqui spoilers do livro, mas o filho, o Gordon, quando ele chama Gordon, chega um momento que ele decide mudar de vida. E ele decidiu escrever o próximo capítulo da vida dele. Então eu achei isso bem interessante, que a gente pode romper com os padrões familiares, com traumas que a gente viveu. É claro, não é fácil, exige autoconhecimento, exige paciência, exige terapia, às vezes até medicação, mas é possível. Então acho que é isso que eu queria trazer também para o nosso episódio de hoje. Eu não sei se você que está me ouvindo vive alguma história que te atravessou, que foi muito intensa, que gerou um grande trauma na sua vida, ou se você tem um padrão na sua família que todos repetem. Eu acho que, de repente, você está me ouvindo para eu te falar isso hoje. Que você pode mudar a sua história, escrever uma história diferente para você e para as pessoas que vão vir depois de você, seus filhos, ou as pessoas que se inspiram em você também. Bom, também me fez refletir sobre a nossa responsabilidade na vida adulta, sobre o processo de escolha. Então, eu acho que isso, inclusive, é uma coisa muito desconfortável. Que aí a gente não consegue mais só culpar o passado, porque a gente começa a também assumir a culpa, né? Porque eu acho que até certo ponto, tudo que acontece na nossa vida, a gente culpa um pouco o passado, pode culpar um pouco o passado. Mas quando a gente entende a responsabilidade do poder da escolha, a gente também pode assumir a responsabilidade do que está acontecendo, né? Então, tem hora que continuar numa situação também é uma escolha. Porque se pequenas escolhas mudam destinos, pequenas escolhas também podem mudar o rumo agora. Eu queria perguntar para você, que pequena decisão na sua vida, assim como a minha, de ter me mudado de cidade, de estado, que pequena decisão na sua vida mudou completamente a sua vida? Que microconcessão que você tem feito a alguém, você tem visto virar um problema maior, seja no seu relacionamento, seja no seu trabalho? O que você está chamando de destino? Será que não é só um padrão? Muito bem. Agora, vou até pedir para o meu editor fazer aqui um efeito especial. Nessa segunda parte aqui desse podcast, eu queria comentar agora um pouco sobre alguns autores que ao longo dessa minha pesquisa desse tema, eu fui vendo alguns autores e alguns temas, algumas vertentes de filosofia que falam um pouco sobre esse assunto. Eu queria compartilhar com vocês. O primeiro deles é esse autor aqui, é um filósofo, Jean-Paul Sartre, que é um filósofo francês, e ele é um filósofo que segue a linha que a gente chama de existencialismo. Então Sartre, vamos explicar um pouquinho do contexto dele. Ele escreve no período pós-guerra, no mundo que estava devastado, onde as pessoas tentavam justificar suas ações dizendo, é o contexto, é o sistema, é inevitável. E ele reage dizendo não. A ideia central dele é: estamos condenados à liberdade. O que significa isso? Ele não acredita que existe uma essência prévia, ou seja, ele não acredita no destino. Não existe um plano superior divino que define quem você será. Você faz as suas escolhas. Você se constrói pelas suas próprias escolhas. Para ele, não escolher já é uma escolha. Então, por exemplo, você continua nesse relacionamento, é você que escolheu ficar. Você está permanecendo no emprego que você não gosta, para ele, você escolheu permanecer. Tipo, até faz algum sentido, eu acho, eu concordo, que de fato a gente acaba escolhendo mesmo, só que eu acho que é muito duro, né? Então, acho que não leva muito em consideração o em volta, né, do que está acontecendo. Por exemplo, a Cora, protagonista do livro que eu li, ela sofria violência doméstica. A gente vai ver que em cada vertente da história acontece um destino para ela, mas na maioria das vezes ela acaba que fica lá, ela escolheu ficar, mas é muito difícil para ela, né? Tem um medo de perder os filhos, o medo do próprio marido matar ela, então não é tão simples assim, né? Então esse é o meu contraponto a essa teoria, né? Inclusive, ele chama isso de má fé. Quando a gente finge que não tem escolha para escapar das responsabilidades. Então, por exemplo, isso aí também é uma coisa que eu acho legal, que ele comenta. Você é uma pessoa que sempre começa alguma coisa e não vai até o final. Então você já se cristalizou nisso e você não escolhe mudar, você já definiu que você é assim. Ou você é uma pessoa atrasada, então você escolheu ser atrasada. Ou você é uma pessoa que não gosta de trabalhar, por exemplo, se define como uma pessoa preguiçosa. Então, você está escolhendo isso, você está se definindo. Então, essas cristalizações são escolhas, cristalizações de identidade são escolhas também, segundo essa teoria. Bom, um outro pensador que eu queria comentar aqui com vocês é um outro filósofo dinamarquês, e aqui tem um nome difícil, eu vou ver se eu consigo pronunciar, é Søren Kierkegaard. Kierkegaard, acho que é isso, Søren Kierkegaard. Ele escreve no século XIX. Essa teoria que eu falei anteriormente do existencialismo, ele foi um dos precursores, ele inaugura o que a gente chamou depois de existencialismo. E aqui ele traz a questão da angústia da possibilidade. O que é isso, angústia da possibilidade? Quando a gente percebe que a gente pode escolher, mas que a gente também percebe que a gente pode errar, que a gente pode perder, que a gente pode desperdiçar, que a gente pode abandonar outras vidas
possíveis, né? E ele chama isso, essa angústia na hora de escolher, de vertigem. E aí eu fico pensando, embora essa teoria, né, o filósofo que descreveu esse pensamento, ele viveu no século XIX, né, 1800 e pouco. Imagina se ele tivesse vivo hoje em dia, em que as possibilidades de escolhas são tão grandes, de relacionamento, de tudo, até de se alimentar, tudo tão mais fácil, né, com muito mais acesso. Por isso, talvez, a gente vive cercado, né, dessa angústia, né, da possibilidade. Uma vez eu ouvi dizer que quanto mais possibilidades a gente tem de escolha, pior é. Eu acho que deve ser por conta dessa questão da vertigem, né, dessa angústia da escolha, né, que a gente sempre fica se perguntando se realmente a nossa escolha foi certa. E aí, uma coisa que eu comentei uma vez com uma colega de trabalho minha que me perguntou como é que foi esse processo meu de mudança para Salvador, eu me lembro que eu respondi assim para ela. Eu nem lembrava, foi ela que me contou depois, até porque ela também não era de Salvador, e ela gostou muito dessa minha resposta, ela disse que adotou isso a partir daquele dia. Eu respondi assim para ela: olha, minha escolha foi vir para Salvador, então essa foi a minha melhor escolha, e eu vou fazer com que ela seja a minha melhor escolha. Eu acho bem bacana isso, é claro, né, que a gente não pode se cristalizar também na escolha que a gente faz, de repente vale a pena a gente, se for o caso, mudar os rumos, mudar a rota se for necessário, mas eu acho que é legal a gente ter certezas das nossas escolhas, né? Eu brinco também que eu tenho alguns amigos que sempre as escolhas deles, mesmo que a gente sabe que foram erradas, um especificamente que eu tô pensando aqui, que diz que é a melhor escolha que ele fez na vida, então ele escolhe fazer determinada coisa. E mesmo se a gente sabe que não foi legal, pra ele realmente encara aquilo como se fosse uma experiência muito boa. Eu acho muito interessante isso. Já outros amigos que eu tenho, é o contrário. Sempre a escolha deles foi a pior, sempre a escolha do outro foi a melhor. Então eu acho interessante esse pensamento sobre a angústia da possibilidade. Bom, um outro pensador que eu queria comentar aqui, agora bem mais antigo, ele viveu no século I depois de Cristo, lá no Império Romano. O nome dele é Epítetus e ele traz a vertente do estoicismo. O Epícteto, ele foi escravo e depois ele virou filósofo. E aí ele desenvolve a divisão mais famosa do estoicismo. Ele divide a vida em duas categorias: o que depende de nós e o que não depende de nós. Então aqui já um pouquinho diferente do existencialismo, nem tudo é escolha nossa, né? Então aqui já casa até um pouquinho mais com a questão do destino, né? Então o que depende de nós é a nossa escolha e o que não depende de nós, de repente aquela força maior pode estar relacionada aí ao destino. Então, por exemplo, o que não depende de nós? Anota aí, o clima. Aqui em Salvador é muito comum a gente fazer passeios de lancha, aí a gente marca, geralmente em épocas que a gente sabe que chove menos, mas a gente não tem o poder de definir como é que vai estar o clima. Já aconteceu, raras vezes, graças a Deus, mas a gente programar um passeio e chover no dia e a gente ter que remarcar, ou ir mesmo assim o passeio não ser tão legal. Outras coisas que não dependem da gente. Essa aqui, gente, anota aí. Não depende da gente. A opinião alheia. Difícil a gente digerir isso, né? Aceitar. Mas eu acho que quando a gente entende isso, a nossa vida fica muito mais fácil. Outras coisas que não dependem da gente. O nosso passado. A gente não vai conseguir mudar o nosso passado. O corpo que envelhece, não vamos conseguir mudar isso, independente da cirurgia plástica que a gente faz, do creme caro que a gente passa. O que a gente pode fazer como escolha é atitudes no presente para que o nosso corpo envelhecido seja mais funcional e menos doente. Acontecimentos externos, a gente não... Alguém aqui sabia que ia ter uma pandemia em 2020? Tinha como a gente escolher isso? Especialmente aí quem é empreendedor, quem tem empresa, prestador de serviço. O que depende da gente? O julgamento que a gente faz sobre as coisas, as nossas atitudes, a interpretação que nós damos sobre as coisas que acontecem e as ações que a gente faz. Bom, e aí a gente entra aqui no meio termo bem interessante. Talvez o destino seja o contexto, mas a resposta quem dá é a gente. Vamos passar aqui para o próximo pensador, Nassim Nicholas Taleb. Esse já é mais recente, ele é libanês, além de ser, né, escritor, ele também trabalhou como trader do mercado financeiro, né? Então, inclusive isso tem muito a ver com a obra dele. Ele escreveu aquele livro super famoso, O Cisne Negro. E o Taleb, ele mostra que o mundo ele é movido por eventos raros e imprevisíveis. Então, a ideia dele também perpassa um pouco daquilo que não é só a gente que escolhe. Então, tem um pouquinho do destino na ideia dele, né? Desses eventos raros e imprevisíveis, é quem que vai determinar o destino. Então, por exemplo, pequenos encontros que mudam destinos, um e-mail inesperado, um voo perdido, uma conversa, e ele chama isso de eventos de cauda. Segundo o ponto dele, a vida não é linear,
ela é altamente sensível ao acaso. Então, a gente não consegue controlar a vida, né? Isso gera uma pergunta: se pequenos eventos mudam tudo, então a nossa narrativa de destino pode ser reconstruída depois. Aqui, então, o Nassim, ele traz um pouco da ideia de que a gente não consegue controlar tudo. Eu acho isso, inclusive, bem legal, porque tira um pouco do peso da gente, do que acontece na nossa vida. Se eu fosse criar uma teoria, eu ia meio que misturar um pouquinho de tudo, assim. Eu acho que a gente escolhe, obviamente, as coisas, mas a gente também, a nossa decisão, ela perpassa daquilo que a gente já viveu, do contexto familiar, do nosso inconsciente. Ela também envolve o contexto social que a gente vive, tem influência do externo, tem influência do acaso. Então, eu acho legal também essa teoria, porque ela tira um pouco o peso do controle. Sabe aquela vida que a gente planeja? Vou casar com tantos anos, ter tal emprego, ganhar tanto, guardar tanto. Não dá pra gente ter esse tipo de programação tão linear. A vida não é linear, ele fala. Especialmente pra minha geração. Eu tenho 35 anos, a geração dos milênios. É muito legal esse pensamento pra nossa geração, porque quando nós éramos mais jovens, quando a gente estava no nosso período de formação, da universidade, quando nós éramos adolescentes, nós fomos ensinados a se preparar para um mundo que funcionava de um jeito. E funcionou para os nossos pais, funcionou para os nossos avós de um jeito. Quando chegou na nossa vez, esse mundo se mudou muito. Então, quebrou completamente essa linearidade das coisas. Eu acho que a geração que mais sofreu com essa quebra de linearidade, eu acho que foi a nossa geração dos 30 mais agora. Porque quem tem 20 e poucos já cresceu com a internet, já com essas mudanças que aconteceram já. Então já tem a cabeça diferente, tem uma forma de pensar diferente. Então acho que isso vale bem para nossa geração. Bom, continuando, eu queria falar um pouquinho agora sobre a teoria do caos, que é de Edward Lorenz. Lorenz, ele descobre que sistemas complexos, por exemplo, como o clima, são extremamente sensíveis às condições iniciais. É aqui o famoso efeito borboleta. Então, uma pequena variação inicial pode gerar resultados drasticamente diferentes. Então, se uma borboleta bate asa aqui no Brasil, isso pode repercutir num furacão no Texas. Tem até um jogo que eu estava conversando sobre isso, sobre destino, sobre escolhas com a minha sobrinha. E ela me indicou um joguinho de computador que ela adora, que chama Life is Strange, que é um jogo que fala sobre o efeito borboleta, que a personagem principal vai tendo escolhas e cada escolha vai repercutir num acontecimento no jogo. Acho que tem uma amiga dela que morre e aí ela tem a possibilidade de voltar no tempo para tentar salvar essa amiga. E aí no final do jogo, eu vou dar um spoiler aqui, quem não quiser adianta um pouquinho. No final do jogo, se ela conseguir salvar a amiga, isso vai gerar um tornado na cidade e vai matar todo mundo lá da cidade. Então ela tem que escolher entre salvar a amiga ou salvar toda a cidade. Então acho que isso é uma grande metáfora existencial, então que uma decisão aparentemente banal pode redirecionar décadas. E isso muda profundamente a ideia do você controla tudo, né? Porque pequenas ações que a gente não controla podem importar absurdamente para o rumo que as coisas podem tomar. Agora, para finalizar, eu quero falar um pouquinho sobre a psicologia, que a psicologia traz para a gente sobre o destino e sobre as nossas escolhas. E aqui, quem me conhece sabe que eu adoro Jung, que a terapia que eu fazia era junguiana, e a frase fundamental assim da ideia de Jung é essa daqui, então presta atenção. Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Ó, que poderoso. Vou ler de novo. Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Então aqui entra algo muito interessante. Por exemplo, você é o tipo de pessoa que se apaixona sempre pelo mesmo tipo? Então eu tenho uma amiga, eu não vou falar o nome dela, mas ela vai saber. Ela sempre se apaixona por pessoas que moram muito longe, em outros continentes. Você é uma pessoa que repete tipos de conflitos? Você é uma pessoa que sabota o seu sucesso? Ou uma pessoa que evita a intimidade? E você chama isso de miacina? Para Jung, não é destino, é padrão psíquico não integrado. Então, é algo que está lá no seu inconsciente, que faz você ter determinadas escolhas e você escolhe sem ter a consciência de que está escolhendo. E aí você acha que isso é o destino. Para finalizar, o último pensador aqui que eu queria trazer é o Alfred Adler. Quem quiser saber mais sobre o Alfred Adler, tem um livro que fala muito dele, que eu nem comecei a ler ele ainda, ele tá na minha lista de espera. Tenho aqui o meu guarda-roupa que eu guardo os livros, e lá no meu quarto eu comprei um suportezinho que tem 3 divisórias. Geralmente eu leio 2 livros de uma vez, um livro de história e um livro sobre algum tema mesmo, algum pensamento. Aí geralmente ficam esses 2 livros lá, os que eu estou lendo no momento, e os 2 livros de espera que vão substituir eles.
Sim, eu sou maluco mesmo. E aí, um dos livros que está lá de espera é o livro que fala sobre o Alfred Adler, que se chama... Ai, meu Deus, a amnésia aqui na minha cabeça agora. Se chama A Coragem de Não Agradar. Eu ainda vou fazer um episódio sobre isso depois que eu começar e terminar de ler esse livro. E o Adler, ele rompe com Freud em algo muito central. Para ele, não somos determinados pelo passado, somos orientados por objetivos. O que ele propõe? O que importa não é o trauma, é o significado que você constrói a partir do trauma. Para ele, duas pessoas podem viver o mesmo evento. Uma vai se tornar retraída e a outra se torna forte. Também traz uma questão legal que até a gente já comentou no comecinho do episódio, que o passado ele influencia, mas não define. Então a nossa resposta ao evento que vai definir como ele vai interagir na gente. Agora, para finalizar esse episódio, eu vou ler para vocês um trecho de um livro que eu estou lendo agora. É o livro do momento que eu estou lendo, que se chama Redoma de Vidro. Foi escrito pela Sylvia Plath. E esse livro ele é quase assim uma autobiografia dela. Ela é uma autora que se suicidou com 30 anos, isso é em 1963, o ano que ela se suicidou foi o ano que ela escreveu esse livro, e é um livro muito sensível, muito legal, muito impactante, e eu vou ler esse trecho desse livro para vocês, que eu acho que tem tudo a ver com esse episódio. Inclusive, eu comecei a ler esse livro porque eu ouvi um podcast, que eu sempre comento aqui desse podcast, Gostosas Também Choram, que ela faz um episódio só sobre esse trecho desse livro que eu vou ler agora. Ela aborda de uma outra forma do que eu vou abordar agora. Então vamos lá. Eu vi a minha vida se ramificando à minha frente como a figueira verde daquele conto. Da ponta de cada galho, como um enorme figo púrpura, um futuro maravilhoso acenava e cintilava. Um desses figos era um lar feliz com maridos e filhos. E o outro era uma poeta famosa. Outro, uma professora brilhante. O outro era a G, a fantástica editora. Outro era feito de viagens à Europa, África e América do Sul. Outro era Constantin e Sócrates e Átila, e um monte de amantes com nomes estranhos e profissões excêntricas. Outro era uma campeã olímpica de remo, e acima desses figos havia muitos outros que eu não conseguia enxergar. Me via sentada embaixo da árvore, morrendo de fome, simplesmente porque não conseguia decidir com qual figo eu ficaria. Eu queria todos eles, mas escolher um significava perder todo o resto. E enquanto eu ficava ali sentada, incapaz de tomar uma decisão, os figos começaram a encolher e a ficar pretos, e um por um desabaram no chão aos meus pés. Para a autora, cada figo representava uma vida possível: casar, viajar, ser escritora, ser médica, ter filhos ou não ter filhos. Qual foi o problema? Esperar demais, paralisar. Os figos apodreceram. Essa é uma metáfora de algumas coisas, como por exemplo a procrastinação. Aqui, nesse texto, ela fala sobre a escolha, né? Como é difícil a gente escolher. Para a gente, de repente, a gente tendo que escolher alguma coisa, envolve a gente estar abdicando de outra. Estamos aqui falando daquilo que eu falei, da vertigem da escolha, da angústia da escolha. Ela traz isso nesse texto. É claro que a gente está aqui dentro de um contexto de uma mulher da década de 60, que naquela época era muito mais difícil para ela escolher ser uma poeta bem-sucedida e ter uma família. Hoje em dia isso já é mais concebido. Então naquela época isso era mais difícil, mas de qualquer forma, como até nesse episódio do podcast que eu falei, ele vai muito para essa vertente. Cada escolha que a gente faz, infelizmente, a gente acaba que tá desescolhendo outra coisa. Então, quando eu escolhi ser médico, eu acabei abdicando de outras possibilidades de profissões que eu poderia ter. Então, eu poderia, sei lá, ter sido engenheiro ou professor, enfim. E para finalizar esse episódio, feche seus olhos e se imagine aí de frente da figueira, os figos que estão aí de frente para você. Quais foram os que você já escolheu, né? Quais foram aqueles que já caíram? Será que você ainda quer escolher mais algum? Será que ainda dá tempo de você pegar logo esse figo antes que ele caia, que ele apodreça? Para terminar esse episódio, eu não sei dizer se nós vivemos baseado no destino ou na decisão, mas eu sei de uma coisa, que as pequenas escolhas, com certeza, mudam tudo. Se você ficou aí me ouvindo até o final desse episódio, eu vou pedir para você fazer uma coisa, para ver se vocês estão me ouvindo mesmo. Nos comentários aí da plataforma que você está me ouvindo, escreve assim: eu escolhi. Aí eu vou saber que você me ouviu até o final. Bom, desejo uma ótima semana para todo mundo e até o nosso próximo episódio. Não esquece de seguir a gente no TikTok e no Instagram. Compartilhar esse episódio também no seu Instagram. Compartilha para os seus amigos, para uma pessoa que você acha que está precisando ouvir sobre esse tema. Vai me ajudar bastante. Um grande abraço a todos.